Olá, pessoal, eu sou o Felipe e hoje o nosso seminário de zoologia, né, vai tratar da fila equinodermata, né? É o nosso último seminário, né? A gente está finalizando mais um semestre, final de disciplina. Complicado o semestre, mas vai dar certo pra gente. Aqui são os membros, né? A Eduarda, a Raíssa, o Emerson e eu. E aqui é a nossa ordem de apresentação e o que a gente vai abordar. Primeiro a gente vai iniciar com as características, por mim. Depois vem a Eduarda, a Duda com as curiosidades. E por fim, os modelos didáticos apresentados pela Raíssa e o Emerson. Então, pessoal, indo para o nosso seminário, os membros do filo equinodermata, eles encontram-se entre os invertebrados marinhos mais familiares. O filo contém cerca de 6.000 espécies conhecidas e constitui o único grupo importante de vertebrados deuterostômios. A presença de um esqueleto interno é característica de todos os equinodermos. O esqueleto ele é composto de ossículos calcários que podem articular-se com outros ou saturar-se para formar uma concha esquelética rígida. A característica mais distintiva dos equinodermos é a presença de um sistema exclusivo de canais celômicos e apêndices superficiais que compõem o sistema hidrovascular. As estruturas de trocas gasosas elas variam de um grupo para o outro e parecem ter surgido independentemente dentro das diferentes classes. A maioria dos membros do filo é dioica, os tratos reprodutivos são muito simples, pois não há cópula e a reprodução é geralmente externa na água marinha. Então, pessoal, aqui a gente tem os representantes dos grupos, né, das classes, e a gente vai iniciar com a classe asteroide, né, que são das estrelas do mar. Elas possuem corpo estrelado com 5 ou mais braços. Os braços não são nitidamente demarcados do disco central por articulações bem definidas. Os braços constituem extensões celômicas envolvidas por paredes corporais axiais e extraaxiais, ânus na superfície aboral, a boca ela é voltada na direção do substrato, sulcos ambulacrais com vaso aquífero radial externo. Elas possuem pés tubulares com ampolas internas, com ou sem ventosas, e madreporito aboral no espaço interambulacral. Nas estrelas do mar, há apêndices em sua superfície corporal em formas de mandíbulas, que são as pedicelárias, que são utilizadas para a proteção, né, especialmente contra pequenos animais ou larvas que podem sedimentar na superfície corporal das estrelas do mar. Essa estruturazinha que a gente está vendo aqui no slide, né, que é como se fosse uma pinça que corta nessas algas, esses é, serizinhos, né, que vão querer se incrustar lá na estrela do mar. Indo para o nosso próximo grupo, temos a classe Ophiuroidia, que são, né, as serpentes do mar. Elas possuem corpo com 5 braços articulados, ramificados ou não ramificados, nitidamente demarcados do disco central. As placas orais dos braços cobrem o sulco ambulacral, o celoma dos braços é acentuadamente reduzido, pés tubulares sem ampolas internas ou ventosas, nesse grupo o ânus é ausente. O madreporito na placa é localizado na placa interambulacral, na superfície oral, geralmente reduzida. Esse grupo, eles são de equinodermos relativamente pequenos. O disco, na maioria das espécies, varia de 1 a 3 centímetros de diâmetro, embora os braços possam ser mais longos. As estrelas sexto são os maiores membros da classe e o disco, em algumas espécies desse grupo, pode atingir um diâmetro de quase 12 centímetros. O disco central ele é achatado, exibindo circunferência arredondada ou um pouco pentagonal. A superfície arboral varia de lisa a granular e pode portar pequenas placas calcárias chamadas de escudos e pequenos tubérculos ou espinhos. Aqui a gente pode ver, né, os representantes desse grupo. Indo para o nosso próximo grupo, temos a classe Equinoidea, que são os ouriços do mar. Eles são divididos em regulares e irregulares. A gente vai ver primeiro os regulares, né, que os membros radiais, né, os regulares da classe, eles são conhecidos como ouriços do mar. Nessas formas, o corpo é mais ou menos esférico e encontra-se armado com espinhos móveis relativamente longos. A maioria tem de 6 a 12 centímetros de diâmetro, mas algumas espécies do Indo-Pacífico podem atingir um diâmetro de quase 36 centímetros. O corpo do ouriço do mar ele pode ser dividido em um hemisfério aboral e um oral. O polo oral porta a boca e é direcionado contra o substrato. O polo aboral contém a região anal, conhecida como periprócto, que é uma pequena membrana circular que contém o ânus e um número variável de placas incrustadas, dependendo da espécie. Sobre os equinódeos irregulares, eles podem ser classificados como bilaterais também, e inclui os corações do mar, os bolos do mar e as bolachas do mar. A maioria de suas peculiaridades é de adaptações para escavar na areia.
Em contraste com os ouriços do mar, a concha encontra-se recoberta por muitos espinhos pequenos que são utilizados na locomoção e na manutenção dos sedimentos fora da superfície corporal. A superfície oral ela é achatada e a superfície aboral ela é convexa. O centro inteiro da superfície oral, que contém a boca e o peristômio, migrou anteriormente. O centro da superfície aboral geralmente permanece no centro da superfície superior dorsal, mas o periprócto e o ânus migraram para a extremidade posterior, na qual agora se torna o perambulacro posterior, como a gente pode observar aqui na imagem, né? A gente tem o ânus e o periprócto nessa região superficial, né? Nessa região aboral do nosso animal. Nossa próxima classe é a Olonturoidea, que são os pepinos do mar, né? Eles possuem corpo carnoso, vermiforme e alongado ao longo do eixo oral-aboral. O esqueleto geralmente ele é reduzido a ossículos isolados embebidos na parede corporal. Sua simetria é pentarradial, evidenciada nos tentáculos circumorais alimentares derivados diretamente do vaso radial. Os tentáculos alimentares podem ser extremamente ramificados, possuem pés tubulares ao longo do corpo com expressão variável, derivados dos canais longitudinais, embriologicamente interradiais, não homólogos aos canais radiais dos outros equinodermos. O seu madreporito ele é suspenso do canal pétreo dentro do celoma, como a gente pode observar aqui na imagem, com um círculo de tentáculos alimentares ao redor da boca, né, que a gente pode observar também nessa imagem aqui. Nosso último grupo diz respeito à classe Crinoidea, né? Os crinóideos, eles são os mais antigos e, em alguns aspectos, é a mais primitiva das classes vivas de equinodermos. Os crinóideos presos com haste, eles são chamados de lírios do mar e floresceram durante a era paleozoica e cerca de 80 espécies existem ainda hoje. No entanto, os modernos lírios do mar vivem em uma profundidade de 100 metros ou mais e, portanto, não são comumente encontrados. Nesse grupo, né, os braços irradiam da cavidade central, o cálice, e a boca e a superfície oral estão voltados para cima. Quando existe, o pendúnculo aboral origina-se do lado aboral do cálice, possui ambulacro nos braços, que contém pínulas, braços compostos pela confluência de elementos axiais e extraaxiais. As somatoceles direita e esquerda estão em continuidade desde o cálice até o interior dos braços. O ambulacro ele não é calcificado, formando fechamentos de tecidos moles das cavidades celômicas dos braços com canal aquífero radial externo. Cada lado do ambulacro tem paliçada de placas de cobertura. Pés tubulares são diminutos, sem ventosas. Os ambulacros podem ramificar-se igual e repetidamente. O madreporito, boca e o ânus estão localizados na superfície oral do cálice.